Meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E bom, no vídeo de hoje vamos aqui continuando na segunda estrofe do soneto 104 de William Shakespeare. Aquele soneto dedicado a um amigo distante que, depois de um longo tempo de ausência, Shakespeare vê novamente. E esse poema é basicamente um elogio, um grande elogio àquela pessoa, à beleza daquela pessoa, à beleza daquele amigo. Bom, já analisamos e compreendemos a primeira estrofe, vamos aqui para a segunda. Lerei primeiro em inglês, depois darei uma tradução geral e depois vamos vendo verso por verso com maior precisão. Three beauteous springs to yellow autumn turned. In process of the seasons have I seen. 3 April perfumes in 3 hot Junes burned, since first I saw you fresh, which yet are green. 3 beauteous springs to yellow autumn turned. 3 esplendorosas, maravilhosas primaveras se transformaram em amarelo de outono. To yellow autumn turned, se transformaram. In process of the seasons have I seen. No decorrer das estações eu vi. Isso que acabou de dizer, o primeiro verso. E o que vai dizer logo em seguida. 3 April perfumes in 3 hot Junes burned. 3 perfumes de abril arderam em 3 junhos quentes. 3 April perfumes in 3 hot Junes burned. Since first I saw you fresh, which yet are green. Desde a primeira vez que eu te vi jovem, que eu te vi fresco, which yet are green, que ainda são verdes. Que ainda são verdes, ainda são frescas as qualidades do rapaz. É um poema que faz um constante paralelo entre as belezas naturais, entre a beleza dos aspectos naturais, com as qualidades e as belezas do jovem, do rapaz. E, bom, vamos aqui, vendo verso por verso, fazendo uma análise mais criteriosa, mais precisa. 3 beauteous springs to yellow autumn turned. 3 belas, maravilhosas, esplendorosas, beauteous é uma forma mais arcaica de beautiful. Beauteous springs, 3 belas primaveras. To yellow autumn turned, em outono amarelo, se transformaram. Vemos aqui que, em um jogo sintático, Shakespeare coloca o verbo transformar-se no final da frase. To yellow autumn turned, ou seja, para um amarelo de outono se transformaram. Quem se transformou? As 3 belas primaveras. Three beauteous springs. Com relação à pronúncia, aqui nós temos esse THR. Deixe-me destacá-lo, pois bem. Three, que é um som bem chatinho, que é um som aspirado à língua entre as 2 arcadas dentárias e deixa passar um som quase mudo. Three, e logo em sequência já vem um R, então bem complicado. 3 beauteous. Na pronúncia do inglês americano, esse Tzinho aqui se transforma em flap, ou seja, aquele quase R típico do inglês americano em certas palavras. Então não dizemos beauteous com um T seco, mas com flap. Beauteous springs, ou seja, primaveras belas, formosas. To yellow autumn turned, para um amarelo de outono se transformaram. Essa preposição to aqui tem o aspecto de transição, ou seja, para um amarelo de outono se transformaram. Em outono amarelo se transformaram. To yellow autumn turned. Turned, particípio passado. Se subentende aqui um have, mas existe uma omissão.
pelo fato de que é poema e tem uma liberdade poética de omitir e de fazer o que bem quiser com a língua. Claro, segundo padrões, assim, são quebras de regras assim bem feitas, né? Não é Shakespeare não decidiu simplesmente errar, não. Há um motivo por trás dessa omissão do have. Motivos para cumprir a métrica do poema, para torná-lo sonoramente mais bonito e por aí vai. Os motivos podem ser vários. Mas se subentende um have turned, mas aqui nós não temos. Simplesmente turned, apenas o particípio passado, o verbo principal. To yellow autumn turned. Um Dzinho quase mudo. Turned. Yellow autumn, autumn, turned. Aqui se pronuncia um leve M no final também. Autumn, autumn, to yellow autumn turned. Perfeito. 3 belas primaveras se transformaram em outono amarelo. To yellow autumn. Springs, primaveras, yellow, amarelo, autumn, outono, turned, verbo transformar. Particípio passado do verbo transformar. Próximo versinho. In process of the seasons have I seen. In process of the seasons have I seen. No curso, no decorrer, no processo das estações, eu vi. Eu vi isso acontecer. Isso o quê? O que acabamos de ver aqui e ainda o que vamos ver nos versos seguintes. In process of the seasons have I seen. Aqui nós percebemos que há mais uma ordem não comum das palavras. Have I seen, ou seja, o pronome entre o verbo auxiliar e o verbo principal, no tempo do presente perfeito, simplesmente por liberdade poética, para que soe melhor, para que seja mais bonito e para que, de certa forma, se tenha uma melhor cadência mesmo de leitura. E in process of the seasons have I seen. No decorrer das estações, seasons, estações, have I seen. Tenho eu visto, traduzindo literalmente, mas o present perfect mais se traduz, melhor se traduz para o português como um verbo no passado mesmo, como um tempo, perdão, no passado. Ou seja, eu vi isso acontecer no processo das estações, no curso das estações. In process of the seasons have I seen. In process of the seasons. Esse of é a preposiçãozinha de. Esse F não se pronuncia como F, é como um V. In process of the seasons. Of the seasons. É uma pronúncia de V. Of the seasons. Seasons. Esse é um si. Seasons. Have I seen. Esse aqui se omite, se desconsidera e simplesmente se emenda com esse I do I do pronome eu. Have I seen. Esses dois ezinhos se pronunciam como I. Have I seen. In process of the seasons have I seen. No curso das estações, eu vi isso acontecer. 3 April perfumes in 3 hot Junes burned. 3 perfumes de abril arderam em 3 junhos quentes. 3 April perfumes in 3 hot Junes burned. 3 April perfumes. 3 perfumes de abril. April. Perfumes, palavra basicamente igual. In 3 hot Junes. Em 3 junhos quentes. In 3 hot Junes. Hot, quente. Junes, junhos. Burned. Arderam, queimaram, ou seja, 3 perfumes de abril queimaram em
3 junhos quentes, com o passar do tempo, a mudança de estações. 3, mais uma vez, bem chatinho pronunciar isso aqui. 3 April. 3 April perfumes. April. Perfumes. Esse uzinho é um Umes. Perfumes in 3 hot Junes. In 3 hot Junes. Mesma coisa com esse U aqui, é um som de June. Perfumes, hot Junes. Burned. Sonzinho quase mudo desse D. Burned. Hot Junes burned. 3 April perfumes in 3 hot Junes. Burned. Have burned. Se subentende mais uma vez o have, que seria o presente perfeito aqui, mas encontramos apenas o verbo principal, o particípio passado. 3 perfumes de abril arderam, queimaram, burned, em 3 quentes junhos, em 3 junhos quentes. Vamos aqui ao último verso. Since first I saw you fresh, which yet are green. Since first, desde a primeira vez que te vi jovem, I saw you fresh. Since first I saw you fresh, which yet are green. Desde a primeira vez que te vi jovem, que te vi fresco, que te vi verde ainda. Which yet are green. Que ainda são verdes, qualidades tuas, todas as qualidades já citadas, que ainda permanecem elas verdes, jovens. Bom, since first, desde primeiro, desde a primeira vez, since first. Esse C é bem sutil. Since first I saw you fresh. Since first I saw you fresh, which yet are green. Esse Tzinho, um leve flap aqui, que se emenda no A do are, which yet are green. Which yet are green, que ainda são verdes. Which yet are green. I saw you fresh, eu vi você jovem. Saw é o passado simples de see, to see, ver. Só nós temos aqui a forma passada, eu te vi jovem. I saw you fresh. Fresh tem o significado atualmente mais de fresco, verde, viçoso. Mais uma vez é um adjetivo que remonta às ideias naturais que estão aqui no poema. Since first I saw you fresh. Which, pronome, que traz à tona as qualidades passadas já mencionadas, qualidades do rapaz, do amigo. Which yet are green, que ainda, preposiçãozinha com um uso bem sutil, se traduz geralmente com o nosso ainda, que ainda, qualidades estas que ainda estão verdes, ou seja, estão novas, qualidades que o jovem conseguiu manter. Which yet are green, que ainda são verdes, jovens, qualidades que sempre são novas. Pois bem, since first I saw you fresh, which yet are green. Aqui terminamos a segunda estrofe do poema dedicado ao amigo. Vamos ler novamente a segunda estrofe em inglês, do começo ao fim, e encerrar o vídeo. 3 beauteous springs to yellow autumn turned, in process of the seasons have I seen. 3 April perfumes in 3 hot Junes burned, since first I saw you fresh, which yet are green.
Bom, meus caros, eu espero que vocês tenham gostado. Continuaremos a terceira e a quarta última estrofe em vídeos a seguir, nos próximos dias. Pois bem, fiquem todos bem, fiquem com Deus e até um próximo vídeo.